pegar comida ali? Mas esfriar. Ah, não, ele chegou. Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus? Ai, Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta de palavra de Deus, que gosta, né, das coisas de Deus. Vamos orar, né? Para estar iniciando essa live, hoje eu quero estar aqui pregando com vocês em Romanos capítulo 8, versículo 33 em diante, né? Ou 31 em diante, né? Mas enquanto isso, gente, vamos orar, né? Sem oração não tem como, né? Sem oração não tem como. Jesus tem misericórdia de mim. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome. Eu quero te dar o louvor, a glória, a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, nessa tarde, Deus, eu coloco diante de Ti essa live. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, que a palavra, Deus, que o Senhor for ministrar ao meu coração, possa tocar vidas aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ajuda aquele homem que está afastado, ajuda aquela mulher que está afastada dos caminhos do Senhor. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus de poder e Deus de glória, Deus de majestade, Deus de luz, Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, não dorme. Deus que vê tudo, Deus que sabe de tudo, Deus que conhece todas as coisas. Pai querido, Pai amado, nessa tarde, Deus, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer. Eu coloco diante de Ti, Deus, cada vida, cada alma que vai estar participando aqui 1 minuto, 2, 3, 4, 10, 20, 1 hora, 40 minutos. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa ter misericórdia de cada vida, de cada alma. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, toque em corações, como a Tua palavra diz, que quando o Senhor, Pai, falar, que a gente não venha endurecer os nossos corações. Pai, que quando a palavra do Senhor for ministrada, Deus, que corações, meu Deus, possam abrir o coração para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Deus, não deixe os Teus filhos, as Tuas filhas, meu Deus, desapercebidos, desorientados, mas ajuda os Teus filhos, Pai, a entender o propósito, aquilo que o Senhor tem para a vida dele, para a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, só o Senhor sabe da minha vida, só o Senhor sabe do nosso coração. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu entrego essa tarde nas Tuas mãos. Pai querido, Pai amado, eu quero orar também agora, Jesus, por todas aquelas pessoas que estão enfrentando algum problema de saúde. Pai, faça na vida dessa pessoa como o Senhor fez na minha vida no ano de 2020, aonde eu fui desenganada pela medicina, aonde, meu Deus, o quadro era de morte, mas o Senhor mudou para o quadro de vida. E hoje, Pai, eu falo, hoje eu ando para a glória do Teu nome. Por isso, Deus, eu quero Te glorificar nessa tarde, eu quero Te dar adoração, eu quero Te dar o louvor, eu quero Te dar a glória, eu quero Te dar, meu Deus, todo o louvor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, fala com Teu povo, fala com Tua igreja, desperta cada um, desperta cada uma. Em nome de Jesus Cristo, não deixa os Teus filhos enganados, não deixa as Tuas filhas enganadas, mas ajuda cada um, meu Deus, a buscar o Senhor enquanto ainda se pode achar, buscar, invocar o Teu nome enquanto ainda o Senhor está perto, enquanto ainda o Senhor Jesus não voltou, enquanto ainda, meu Deus, a igreja não foi arrebatada. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero Te glorificar, eu quero Te bendizer, eu quero Te adorar, eu quero Te dar o louvor, eu quero Te dar a glória, eu quero Te dar a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração.
Pai querido, Pai amado, nessa tarde também, Deus, eu quero orar, Deus, por aquela alma que nunca te aceitou, que nunca, meu Deus, ouviu falar do nome de Jesus, e que por uma acaso até ouviu falar do teu nome, Deus, mas nunca te aceitou, nunca creu no seu coração que o Senhor é o Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Em nome de Jesus, Pai, salva vidas aqui, salva almas aqui, toca corações aqui, meu Deus, afastado do Evangelho. Ajuda, Senhor, esta vida a voltar para a honra e para a glória do teu nome. Esta é minha oração a ti, crendo que o Senhor faz infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Hoje eu quero ler com vocês o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho, sobre o amor de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração, que nada pode nos separar do amor de Deus. E vou falar também qual é um dos motivos que nos separa, do amor de Deus, tá bom, gente? E vou estar trazendo para vocês Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante. Vamos ler? Que vai dizer assim, ó. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou repetir esse finalzinho aqui, que é um dos que eu quero mais que você preste atenção. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes de estar pregando isso aqui, eu quero falar um pouquinho, Ana, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é aquele homem, ou aquela mulher que aceita Jesus como o único suficiente Salvador. A Bíblia fala no livro de João, aquele que confessar e crer no seu coração, e for batizado, será salvo. Mas aquele que não crer no seu coração e não for batizado já é condenado. Quem não crer no testemunho de Jesus Cristo, que Jesus morreu na cruz para te salvar e perdoar seus pecados, já é uma pessoa condenada. Isso independente se a pessoa é boa ou ruim, independente se ela é honesta ou não, se ela paga suas contas ou não. Toda pessoa que não crer no testemunho de Jesus Cristo já é condenada. Então eu passo a não ser condenada, o homem passa a não ser condenado após de aceitar a Cristo, após de aceitar Jesus, após de crer no seu coração que Ele é o Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida. Então todos nós, homens e mulheres, pequenos, grandes, ricos, pobres, independente da cor, independente da realidade, da vida, da cultura, enfim, essa pessoa ela precisa aceitar a Jesus.
Porque o próprio Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio de mim. Isso não é palavra de Ana Maria, isso é palavra do próprio Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por meio de mim. E o próprio Jesus também fala, né, que ele é o caminho. Então, o caminho para seguir a Deus, o caminho para ir para o céu, o caminho para morar com Deus é aceitando Jesus, é crendo no testemunho dele na cruz do Calvário. Qual é esse testemunho, Ana? Testemunho da cruz, a qual ele morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz também que ele está assentado à direita de Deus Pai. Daqui a pouco nós vamos estar lendo aqui também. Nós já lemos, mas daqui a pouco nós vamos estar falando, explicando sobre ele. Então, gente, toda pessoa passa a ser um irmão em Cristo ou uma irmã em Cristo quando ela aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quando ela crê no seu coração que ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas sem isso não tem como. Amém? Então vamos lá, ó. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma pergunta, né? Quem escreveu Romanos foi Paulo, né, gente? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também ele todas as coisas. Eu vou repetir isso aqui de novo. Aquele quem? O próprio Deus, que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Ele não poupou o seu filho, Jesus Cristo. Antes o entregou por todos nós, pela humanidade, por todos aqueles que nele crer, não pereça, mas que tenha vida eterna. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Muitas pessoas leem isso aqui e não entendem isso aqui não, gente. Como nós não dará também ele todas as coisas? Gente, isso aqui é uma coisa tão básica, fazer uma live, seja de 40 minutos, 1 hora, falando de Jesus, isso aqui para mim é básico. Por quê? Muita gente fala assim, mas para que isso? Para que esse negócio, ficar fazendo live, falando a mesma palavra, falando de Jesus e repetindo? Porque o próprio Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E ai de nós se não pregar. O próprio Paulo falou isso, né? Hoje eu até postei esse versículo que ele falou, né? Porque toda pessoa que tem um chamado para pregar o evangelho, independente, né? Independente de como ele prega ou ela prega, tem gente que gosta de umas pregações de uma pessoa, outros gostam de pregação de outras pessoas, mas todos nós somos chamados para pregar o evangelho, nem que seja assim, olha, Jesus te ama, olha, Jesus salva. Olha, Jesus é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Você precisa aceitá-lo. Né? Eu já contei vocês aqui meu testemunho, né? Que eu era católica e eu falava, não, eu tenho Deus, eu tenho Jesus. E meu primo vivia falando comigo, não, você precisa aceitar Jesus, você precisa batizar. E eu falava que ele disse, não, eu já sou batizada. Né? Porque quando a minha mãe ainda era viva, ela me batizou quando era pequena, né? Não foi bebezinho, gente, foi com 5 anos, né? Eu tenho até uma fotinha minha, eu já grandinha, né? Com medo ainda do padre, com medo do povo, que é tanto de gente, né? Depois eu posso até trazer essa foto aqui. Mas enfim, aí eu falava com ele assim, não, eu já sou batizada. Por quê? Porque eu não tinha entendimento do livro de João. Mas depois que Jesus Cristo, né? Eu aceitei Jesus Cristo depois que o Espírito Santo me convenceu, porque é o Espírito Santo que convence você. Eu posso pregar aqui muitas horas, mas se o Espírito Santo não te convencer, não tem nada feito. Então o nosso papel, né, de um pregador, uma pregadora que ensina, que fala, é falar da verdade, mas quem convence você da verdade é o próprio Deus por meio do Espírito Santo. Então, assim, exemplo, eu aceitei Jesus Cristo depois que eu já tinha 18 ou 19 anos, se eu não me engano. E o meu primo vivia pregando pra mim, falando que eu tinha que aceitar Jesus, falando que eu tinha que passar pelas águas, quando eu tinha, tipo, uns 12, 10, 13 anos, 14 anos, no máximo.
Até com 9, né, ele já falava. Então, ele estava semeando a semente. Mas a semente só foi dar fruto eu com 18 para 19 anos. Olha para você ver, os anos se passaram. Então, gente, muitas das vezes a gente prega para fulano ou para ciclano e ela não aceita Jesus Cristo, tipo assim, na hora, né? Mas depois, com o tempo, aquela palavra que você pregou, aquela palavra que você falou, vai dar frutos. Eu lembro, né, que eu pregava muito para o meu irmão, eu falava muito de Jesus para minha irmã, e eles também ficam um tempo sem entender aquilo. Alguns até falavam, nossa, ela tá parecendo que tá com um problema de cabeça, alguns falavam que estava doida, né? Mas com o tempo, o próprio Espírito Santo de Deus convenceu eles, e hoje eles estão na presença de Deus, que é meu irmão e a minha irmã que moram na roça aqui no interior, né? Então, gente, o trabalhar de convencer a pessoa de Jesus sobre a palavra, sobre o que a Bíblia diz, é o Espírito Santo. Você só tem o dever de pregar, mas convencer é o próprio Deus por meio do Espírito Santo dele, tá bom? Ó, versículo 33 agora de Romanos capítulo 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Eu vou repetir isso aqui de novo. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Por isso, eu sempre falo aqui nas minhas lives, a gente tem que ter muito temor e tremor diante da presença de Deus, de falar das pessoas, independente. Se for crente, não mexe. Eu sempre falo, gente, né? Algumas pessoas às vezes querem falar alguma dos crentes, enfim, gente. Eu tenho um temor e tremor, por quê? Porque quem justifica aquela pessoa é Deus. Olha exemplo, eu vou te dar um exemplo básico. A pessoa pode ter pecado, falhado, feito um monte de coisa errada aí, mas se ela fazer uma oração de arrependimento e dentro do seu coração ela sentir que foi perdoada por Deus e ela ali consertou com Deus, aí é nós que muitas das vezes, né, que falamos, que julgamos, que fica errado. Então eu não gosto de pegar qualquer assunto de crente e ficar falando para um, falando para outro, porque isso é ruim, porque isso aqui tá na Bíblia. Olha aqui pra você ver. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E eu já falei isso aqui com vocês, não existe diferença de escolhido e chamado. Todos são chamados. Escolhidos são aqueles que escolhem viver para Deus. Independente se peca, se falha, se erra, mas aquela pessoa escolheu viver para Deus. Se ela peca, se ele falha, se ele faz alguma coisa errada, ele vai resolver com Deus. E muitas das vezes a pessoa já resolveu com Deus, já fez uma oração pedindo perdão no seu coração, né? Esvaziou ali, já sentiu a presença do Espírito Santo, sentiu o perdão de Deus, já está bem com Deus. E às vezes o outro, né, tá lá falando, nossa, fulano tá assim, nossa, fulano tá assado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque crente, quem julga é Deus. Quem vai pegar todas as suas causas lá no último grande dia é Deus. É por isso, né, uma amiga minha até falou isso comigo um dia, falou que a gente não pode ficar portando com o que o outro fala, porque quem nos justifica é Deus e quem nos julga é Deus. Naquele grande dia lá, é eu que vou ter que chegar diante de Deus, é você que vai ter que chegar diante de Deus, não é outra pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado a quem a gente fala, de quem a gente fala, tá bom, gente? Ó, continuando, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz pelaquela vida, gente. Não foi Ana Maria, não foi fulano A, fulano B, fulano C. Foi Jesus Cristo que morreu por aquela vida. E eu já falei aqui, gente, que Jesus não morreu em vão. Tem gente que julga o outro por causa do batom vermelho. Isso aqui é filtro, tá? Isso aqui não é batom vermelho, isso é o filtro aqui que saiu. Eu não tô de batom vermelho. Mas tem gente que julga o batom da irmã. Tem gente que julga, sei lá, se a irmã fez uma sobrancelha. Tem gente que julga o sapato do irmão. Tem gente que julga a roupa do irmão ou da irmã. Gente, pelo amor de Jesus Cristo não morreu em vão, não. Eu não tô falando que o crente tem que andar pelado,
ou que o crente tem que andar, né, sensual ou fora da decência. Não tô falando isso aqui, isso não é pregação sobre isso. Mas eu tô falando da gente acusar alguém que a pessoa vai pro inferno por causa de um batom vermelho. Isso é muito sério. Que a pessoa vai pro inferno por causa do cabelo, sei lá, cortado, ou por causa daquilo. Gente, a Bíblia é clara que quem vai pro inferno é aquele que não aceitar o testemunho de Cristo. É aquele que não aceitar e rejeitar até o fim a mensagem do evangelho da salvação. Esse que vai pro inferno. Pro inferno não vai pessoas só porque tá usando um batom, só porque tá fazendo isso ou fazendo... Não vai, gente. Quem vai pro inferno é aquela pessoa que não aceita Jesus Cristo. É aquela pessoa que rejeita totalmente o testemunho de Cristo pregado na cruz, que rejeita dele ter ressuscitado ao terceiro dia, rejeita que ele morreu para salvar e perdoar os pecados. Isso que vai levar alguém para o inferno. Nada mais vai levar essa pessoa para o inferno a não ser isso. Claro que uma pessoa convertida, ela vai mudar de vida. Isso é notório. O Espírito Santo convence ela, convence ele. Claro que o Espírito Santo, né? Igual eu já contei vocês aqui meu testemunho, eu andava com short curto, com blusa decotada. Hoje não faço isso mais. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou em mim. Mas muitas das vezes, gente, alguém tá no processo ainda, mas a gente tá lá julgando. Às vezes a pessoa ainda tá no processo e a gente tá lá falando mal. A gente tem que tomar muito cuidado com a língua, porque a língua mata. E a língua, a Bíblia fala, né, que ela tem o poder de incendiar uma floresta inteira. A língua é perigosa. Ela é comparada como se fosse a língua peçonha. Ela é comparada como se fosse a espada de 2 fios, que ela corta, né? A língua, muitas das vezes, as palavras têm poder, gente. As palavras, a Bíblia fala que nossa língua ela tem o poder de dar vida, mas ela também tem o poder de matar. Então nós temos que tomar muito cuidado, entendeu? Com a nossa boca, com a nossa língua. Continuando, Pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. E também intercede por nós. Por isso que eu falo direto que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. E Jesus não está intercedendo por ímpio não, tá? Jesus está intercedendo pelo filho e a filha dele. Isso é bíblico. Ele intercede pelos seus. Ele intercede por aqueles que o próprio Deus os deu. Quero agradecer meu amigo que tá aqui, né? E já quero falar aqui, gente, da live que nós vamos fazer à noite, tá bom? Só que vai ser no canal dele. Nós vamos fazer uma live de louvor. O Daniel tá até aqui, Daniel Souza, viu? Quem puder, quem quiser seguir ele lá, tá bom? Ele é uma bênção também. Aí, gente, continuando, Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, ele ora por nós, né? Ele tá tipo lá assim, gente, Pai, tem misericórdia da Ana Maria. Pai, tem misericórdia do Daniel. Pai, tem misericórdia do Henrique. Pai, tem misericórdia da Jaine. E assim por diante, ele vai pedindo Deus misericórdia dos seus. Tipo, não deixa a Ana, Pai, esmurecer. Não deixa a Ana parar. Não deixa a Ana ficar desvaída, sem entendimento, sem sabedoria. Dá sabedoria a Ana, Senhor. É tipo isso, gente, orando, intercedendo por nós, pedindo Deus, não deixa ela desviar, não deixa ela afastar dos caminhos do Senhor. É isso que Jesus está fazendo lá. E tem gente que não gosta de orar ainda pelos irmãos. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Nós temos que orar uns pelos outros, gente. O Max aí dizendo amém, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Que monte de pergunta, né? Um monte de pontinho de interrogação. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matador. E alguns leem isso aqui também não entendem, né?
Você acha que a morte ou a vida separa o homem de Deus? Não. Diante da Bíblia, não. A angústia, a tribulação também não. A fome, a nudez também não. Porque nós temos vários respaldos aí, não só bíblicos, mas também até na realidade, né? É só lembrar do povo da África. Aquele povo passa muita fome, mas um povo que adora a Deus, independente da fome que ele está passando. A gente também pode ver aqui também no Brasil, né? Muitas pessoas passam necessidade, vivem às vezes até de cesta básica, ou até mesmo, né, por meio aí do governo, mas que adora a Deus com uma fervorosidade. Porque no independente, gente, se é pobre, se é rica, a pessoa adora, a pessoa serve a Deus. Nada separa do amor de Deus, não. Ó, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. E é isso aqui que eu quero que vocês entendam também. Quando alguém lê isso aqui não entende, como assim morrer todos os dias? Porque a Bíblia fala, gente, sobre o batismo nas águas. Quando você batiza, eu também tinha esse questionamento, para que batizar? Para que entrar dentro da água e sair? Depois o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. Aquilo é só uma simbologia, gente. Você entrar dentro da água, né? Sair molhado, molhada, mergulhar ali e sair. Mas diante do mundo espiritual é uma confissão pública que você está fazendo. Você está morrendo para o mundo, tipo, morrendo para as suas vontades, para os seus desejos, para o que você acha, ou quer, ou pensa, e nascendo para a vontade de Deus, nascendo para a vontade do Espírito. Agora você não é mais governado pela carne, agora você é governado pelo Espírito Santo de Deus. Agora você não é governado pelo que você pensa, o que você acha, o que você deixou de achar, o que você sabe, mas você é governado pela palavra de Deus, pela verdade, pelo Espírito Santo. Agora você é governado por aquilo que Deus fala, pelo aquilo que está escrito, pelo aquilo que Deus fala contigo todos os dias. Aí eu entendi. E aí eu também passei pelas águas, né, que é o batismo. Porque é uma confissão pública, não só diante dos homens, mas também diante do mundo espiritual. O inferno tá vendo aquilo ali. Você acha que o inferno quer saber dessas coisas, gente? Você acha que o inferno agrada disso? A própria Bíblia fala, né? Que quando um pecador se arrepende, é festa lá no céu. Então o próprio Deus, Jesus, né? E os seus anjos ficam tudo alegre, festejando com um pecador e uma pecadora que se arrependeu. Mas o diabo não gosta disso. O diabo fica com raiva dessas coisas. Por isso que ele vai colocando na mente da pessoa que isso é bobagem. Pra que essa bobajada? Entrar dentro da água e sair? Igual eu tinha esse pensamento, mas Deus foi trabalhando na minha vida e o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Você precisa fazer essa confissão de fé, porque isso é ordem do próprio Deus, né? E Deus ama aquele que obedece. O próprio Deus fala que ele não quer sacrifício, ele quer obediência. É sério mesmo, né? Então nós muitas vezes fazemos muito sacrifício para Deus. Deus vê tudo isso, mas só que ele quer obediência, ele agrada disso. Ele agrada quando você obedece. Quando está escrito aqui, você pratica. Quando ele fala, quando ele manda e você vai lá e faz. Ele ama essas coisas, né? Continuando, ó. Tô quase terminando, viu, gente? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós somos mais que vencedores em Cristo. Nós somos mais que vencedores quando a gente cumpre o que a Bíblia diz. Nós somos mais que vencedores quando seguimos a palavra de Deus e a praticamos. Isso é ser vencedor. Ninguém é vencedor na conversa fiada. Ninguém é vencedora na briga, sei lá, no tirar da satisfação. Não, gente. Nós é mais do que vencedor. Não é no grito, não é no glória, não é no aleluia.
Nós não é mais do que vencedor na oração mais alta, seja lá no manto, no remanto, do reteté, como diz o povo. Não, nós não é mais que vencedor nisso não. Nós é mais que vencedor quando a gente pratica o que Jesus mandou nós praticar. Nós é mais que vencedor quando nós praticamos o que Deus manda. Continuando. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, que aqui tá falando do próprio diabo, né? Que tem hierarquia de seres, né, espirituais da maldade. Existe hierarquia, existe os ralés, os mais fracos, mas existe também os mais fortes. Aqueles que, como o próprio Jesus falou lá no livro de Marcos, capítulo 9, né, ou capítulo 11, se eu não me engano, que a gente não vai contra eles só em oração, algumas castas de demônios, a gente só sai com jejum e oração. E isso é independente. Se Jesus, que é Jesus, gente, Jesus era Deus, gente, e falou isso, que existe casta de demônio que não sai só na oração, mas sai com jejum e oração, aí nós não vai jejuar não? Pelo amor de Deus. Aí falou assim, continuando, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou repetir isso aqui de novo. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas eu falei com vocês que eu ia falar uma coisa aqui que nos separa do amor de Deus, né? E eu não posso deixar de falar isso. Sabe o que também nos separa do amor de Deus, gente? Diante da Bíblia? A nossa escolha. O próprio Jesus falou assim, olha, eu coloco diante de ti todo dia a bênção e a maldição. A qual você escolher é o que vai ter. A própria palavra diz que o pecado, ele bate na nossa porta todos os dias. Pecado nada mais é, gente, aquilo que vai contra a Bíblia, aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Então, todos os dias nós temos que escolher morrer para nós mesmos, para as nossas vontades, para o pecado, para o mundo, para aquilo que o diabo nos oferece, e nascer para a vontade de Deus, porque é uma luta interna. Tem dia que a gente não acorda crente, como diz, demais, espiritual demais. Tem dia que a gente acorda não querendo ir na igreja. Tem dia que a gente acorda não querendo orar. Tem dia que a gente acorda sentindo várias coisas ruins, às vezes tristeza, angústia, decepção, vontade de desistir, de chutar o balde, não é? Aí a gente tem que lutar contra esse sentimento e buscar em Deus, né, no Espírito Santo ali, a vontade de Deus. Eu não tô com vontade de ir na igreja não, mas eu vou porque tá escrito que fala que a gente precisa prestar culto a Deus. Isso é uma ordem. Eu não tô com vontade de orar não, mas o próprio Deus fala que aquele que não ora peca. E o próprio Paulo, por meio do Espírito Santo, que é o próprio Deus falando mesmo, fala assim, olha, orai sem cessar. Não fique sem orar, você tem que orar. Eu não tô com vontade de ler Bíblia, eu não tô com vontade de fazer as coisas pro Senhor, mas eu vou contra esse meu sentimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu preciso ler Bíblia. Eu preciso conhecer a verdade, porque senão o engano, as mentiras vão me enganar. Então, gente, todos os dias nós temos que lutar contra nós mesmos. Então, o que nos afasta do amor de Deus? A nossa escolha. Você acha que eu tava com vontade de vir aqui fazer live? Claro que não, minha vontade de deitar na cama, esticar minha perna e descansar. Mas quem diz que eu ando pela minha vontade?
Você acha que se eu for olhar as circunstâncias da minha vida, muitas vezes, pensamentos, sentimentos, eu falo do amor de Jesus? Claro que não. Só que eu não posso ir contra, eu não posso, como diz o outro, né? Eu não posso seguir os meus sentimentos, eu tenho que seguir aquilo que a Bíblia diz, eu tenho que seguir o que a palavra do Senhor fala. Então eu vou contra os meus sentimentos, eu vou contra a minha carne. É desse jeito. Amém, gente? Então o que nos separa do amor de Deus é a nossa escolha. Todo dia, a Bíblia fala que nós temos que matar leões, né? Matar um gigante. Todo dia nós temos que morrer para o mundo e nascer para Deus. Morrer para as nossas vontades e nascer para a vontade de Deus. Porque ninguém, gente, é 100% espiritual todo dia. Ninguém todo dia tá no glória a Deus e aleluia, glória. Não, gente, tem dia que nós tá carnal. Tem dia que nós tá na carne. Tem dia que nós tá sentimental, porque nós tem alma. Nós é seres humanos feito de corpo, alma e espírito. Nós não é feito somente de espírito. Se fosse assim, nós já teria sido arrebatado. Se fosse assim, nós já estaria no céu. Mas nós é seres humanos feito de corpo, que tem nossa carne, que grita todo dia. E o nosso também é feito de alma, nós temos sentimentos, seja bons ou ruins. Pensamentos também, seja bons ou ruins. E nós temos que lutar contra eles todos os dias. E ainda tem o inimigo das nossas almas, que a gente também tem que lutar todos os dias, porque ele é o nosso adversário que lança seta. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, fala que ele lança setas, né? Para atingir-nos, para nos colocar para baixo, para nos deixar chateado, para nos deixar ali com falta de fé em Deus. Sabe quando acontece, quando tudo vai dando errado, aí o diabo vai, aproveita aquela circunstância e começa a falar, aí ó, Deus não gosta de você não. Aí ó, Jesus não tá importando contigo não. Aí ó, você tá seguindo esse Deus pra quê? Você não tá nem aí contigo? Aí a gente tem que ir contra ele. Lembra do que quando Jesus foi pro deserto ser tentado? E a Bíblia fala lá que não foi o diabo que levou ele não, tá? A Bíblia fala que o próprio Espírito Santo levou ele ao deserto. Mas o diabo estava lá rodeando ele de noite e dia, querendo que ele blasfemasse contra Deus, querendo que ele pecasse contra Deus. A primeira tentativa foi, se você é mesmo filho de Deus, olha para você ver, mexer na identidade, se Jesus é filho mesmo. Muitas das vezes ele também mexe na nossa identidade. Você é filha mesmo, Ana? Você é filho mesmo? Você é filha mesmo? Ele fala isso conosco. Ele quer mexer na nossa identidade. Ele sabe que nós é filho. Ele sabe que nós aceitamos a Cristo. Nós é filho por meio de fé. Isso não é mérito nosso. Isso não é por meio de obra. Isso é por meio do próprio Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém escolheria a Deus, gente, por acaso. Eu amo Deus. Deus é amor. Até falava que Deus é amor, mas servir ele, obedecer, ele não queria. Se hoje nós obedecemos, hoje a gente serve a Deus, é por causa que ele próprio nos chama. Ele próprio, por meio do Espírito Santo, ele nos convence que seguir a ele é melhor do que seguir o que a gente acha ou pensa ou o que o diabo diz. Mas tudo é mérito de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas o diabo não gosta disso. O diabo quer que a gente fique com dúvida. Ele mexe na nossa identidade. Se a gente é verdadeiramente filho ou filha. Aí o que aconteceu mais? Ele vai lá em Jesus e fala assim. A outra coisa, né? Ele não fala que manda anjo para te guardar? Olha, você vê, usando a Bíblia, usando o Salmo 91. Precipita-te desse monte. Querendo que a pessoa desiste. Querendo que Jesus desiste, que Jesus tirasse a sua própria vida. Olha, você vê que coisa feia, coisa horrível. E o que mais a gente passa hoje em dia é isso. Desiste, moça. Tira sua vida. Desiste, moço. Chuta o balde. Para de ir na igreja. Para de servir a Deus. Vai viver sua vida. Não é nisso que nós é tentado todo dia? Jesus também foi.
E Jesus vira para ele e fala assim: olha, Satanás, não atentará ao vosso Deus, porque está escrito. Porque Deus não gosta de ser tentado. Uma coisa é provar a Deus, outra coisa é tentar a Deus. É diferentíssimo. O próprio Deus falou: pode fazer prova de mim, faça prova de mim. E como aquele profeta lá que eu esqueci o nome fez prova dele: se o Senhor está comigo mesmo, faça assim, faça assado. E aconteceu tudo direitinho que ele pediu. Provar se ele está conosco mesmo ou não. Mas você já tem prova que ele está contigo. Jesus morreu por você. Ele deu o seu filho para morrer na cruz, para te salvar. Você quer amor maior do que esse? É só você, gente, meditar. Quando eu tô muito assim, meio que pra baixo, às vezes emocionalmente demais, ou o diabo parece que fica lançando seta, eu começo a ler essa passagem que fala quando Jesus enfrentou o Gólgota, que ele enfrentou a cruz do madeiro, que ele teve que passar por tanta coisa de ruindade. Ele foi chicoteado, pisoteado, cuspiram nele, judiaram dele, cravaram, uma coroa de espinho e ficava zombando dele. E mesmo assim ele foi até o fim, obedecendo a Deus, foi até o fim cumprindo o seu chamado. O chamado mais árduo, gente, foi o de Jesus. Não existe outro chamado mais terrível do que foi o de Jesus, mas ele cumpriu. Outro chamado árduo demais também foi o de Jeremias, mas ele cumpriu. Outro chamado árduo também foi o de Paulo, mas ele cumpriu. Mas o mais árduo dos chamados foi o de Jesus e ele cumpriu. Por amor de mim, por amor de você, por amor de todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Eu não sei se você aceitou Jesus, eu não sei se você congrega em alguma igreja, não sei se você está afastado, afastada. Se você nunca aceitou orar a Cristo, aceita Jesus hoje como o único suficiente Salvador da sua vida. Se você está afastado, se você está afastado da presença de Deus, volte para Jesus hoje, porque Jesus te chama, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar deste mal que tanto te rodeia. Talvez você está aqui e fala assim: não tem mais esperança para mim, não tem mais como eu fazer nada para Deus, porque eu estou pecando demais, pequei demais. Acabei de ler aqui, não existe nada que nos separa do amor de Deus, só existe uma coisa: a tua escolha. E você tem o poder de escolha hoje, de se arrepender dos seus pecados e voltar para a presença de Deus, voltar para Jesus. Mas também você tem a outra escolha, que é negar tudo isso que ele fez na cruz, que foi morrer para te salvar e perdoar seus pecados, e continuar no erro, continuar na sua vida de pecados. Só isso te separa do amor de Deus, a sua escolha. Porque Deus não quer ninguém obrigado com ele, gente. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que ele te deu o livre-arbítrio de você escolher ou ele ou não. Ele te chama, mas é você que escolhe se fica com ele ou não. É você que escolhe se quer ou não ele, servir ou ele ou não. É você. Ele não te obriga a nada. Esses dias pra trás, já tem um tempinho, viu, gente? Aí eu tava pensando assim: vou mexer com esse negócio de pregar mais não. Que besteirada, pra que isso? A gente prega, o povo não tá nem aí. A gente fala de Jesus e ninguém tá nem aí. Vou mexer com isso mais não. Aí o Espírito Santo falou comigo: imagina se a pessoa que pregou pra você tivesse tido esse pensamento e colocaria em prática. Você não estaria me conhecendo hoje. Você não estaria entendendo a minha palavra hoje. Se você conhece, se você entende, é por causa que alguém passou por cima do seu orgulho, passou por cima das suas debilitâncias, das suas fraquezas, para pregar o evangelho. Então, por isso eu falo, por isso eu prego, por isso eu ensino, por isso então eu insisto tanto aqui nas lives falando de Jesus. Porque se eu desistir,
Não vai ter pessoas para escutar isso aqui. Imagina se a pessoa que pregou para mim tivesse desistido. Imagina se a pessoa que pregou para você tivesse desistido. Por que você quer desistir? Tem vidas que precisam te ouvir. Tem vidas que eu nunca vou chegar, mas que você vai chegar. Tem almas que eu jamais vou conhecer, mas que você vai conhecer. Então pregue a verdade. Volte a falar de Jesus. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Espero que vocês tenham entendido. O que nos separa do amor de Deus é somente você. A sua escolha. Você escolhe, você quer ele ou não. Amém? A Jovelina falando amém, né? Eu vi alguns comentários aí também. A Claudimara, né? Falando glória a Deus. Uma pessoa, né, que tá escrito: oi, boa noite, a paz do Senhor. Dando glória a Deus, falando que é verdade. Minha querida irmã, glória a Deus, né? A Miriam falando que Deus é comigo, amém. Glória a Deus. Muita gente, né? Então vamos orar, gente, pra gente finalizar essa live. A Rose falando glória a Deus. A minha amiga, né, Jaine também tá aqui falando amém, glória a Deus por isso, né? O Henrique também, que me ajuda muito aqui. Glória a Deus por isso, né? Então vamos, gente, finalizar a live. Pra glória de Deus. Transformados por Deus, obrigado por curtir a live, viu? Gente, vamos orar pra gente estar finalizando essa live. Desde já eu quero agradecer a todos, viu? Que ficou aqui na live até agora e que ouviu a palavra de Deus. Mas saiba que nada pode separar do amor de Deus, tá bom? Nem o diabo, nem homens, nada, circunstância da vida, nada. O que nos separa do amor de Deus é somente a nossa escolha. Se nós escolher não quero mais Deus, ele não vai intrometer nisso. Ele pode até falar contigo. Por que isso? Por que aquilo? Mas ele não vai, querer você obrigado, tá bom? Deus não quer ninguém obrigado, não. Ele quer que você faça isso de vontade, boa vontade. Você precisa querer. O livre-arbítrio é isso. É a sua decisão, querendo Deus. E aí, ele faz a obra na sua vida, amém? Maria, né, dando boa tarde, viu? Amém, viu, Jaina? Eu vou estar orando agora também. Amém, viu? Claudimara, palavras abençoadas, irmã, amém. Amém também, viu, irmão? Vou estar orando por ela. Coloca o nome dela aí. Como é que ela chama? É Vera? Amém, gente? Eu oro muito pelos meus seguidores, tá bom, gente? Já é de mim, tá bom? Orar pelas pessoas que me seguem aqui me ajuda, viu? Porque não tá ajudando somente a mim, né? Mas tá ajudando a palavra de Deus ir mais longe, né? Tá bom, irmão. Então vamos orar, gente? Por cada pedido de orações aqui. Eu sei que são muitos, mas Deus conhece a sua vida. Deus conhece o coração. E se for da vontade dele, vai se cumprir, amém? É só você ter fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala, né? Que a fé é o fim e fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê que vai acontecer. E também fala em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Então eu agrado o coração de Deus quando eu tenho fé. Amém? Senhor, eu quero orar, Jesus, por cada pedido de oração aqui. Cada pedido, meu Deus, de oração, Pai, deste homem, dessa mulher, que entrou nessa live, Deus, com fé, crendo que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Oh Deus, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor. E eu quero orar, Jesus, pela esposa do irmão aqui, Deus, chamada Vera. Eu não sei a situação dessa mulher, eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus, Pai, cura, liberta, traz milagres, Jesus, para esta alma, para esta vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu também quero colocar diante de Ti a vida da minha amiga Jaine, da sua família. Que o Senhor venha ter
misericórdia da vida deles. Que o Senhor, Pai, venha abençoar cada dia mais, Pai, o seu ministério, não só o do dela, mas também do seu marido. Em nome de Jesus Cristo, Deus, guarda essas vidas, guarda essas almas, Senhor, para a honra e a glória do teu nome. Pai querido, Pai amado, eu vi também alguns outros pedidos de oração aqui. Que o Senhor venha ter misericórdia dessa vida, que o Senhor venha ajudá-la. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, entra nas causas dessas pessoas, porque eu não, Pai, tenho menção do que seja, mas o Senhor sabe. E a minha oração, Deus, é que o Senhor venha fazer a tua vontade sobre a vida dele e sobre a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, e todos nós dizemos amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Desde já eu quero agradecer, viu, gente? E eu sempre coloco, viu, todos os meus seguidores, né, pessoas aqui também que pedem lá no direct oração, e sempre oro, gente. Eu tiro até dia, né, pra orar só pelas pessoas, tá bom? Porque tem coisa aí que eu nem conheço, não sei de onde é, mas eu oro para que Deus faça a sua vontade, tá bom? E eu já vi muitos testemunhos aqui de pessoas falando, né, que foi curado, foi liberto, foi sarado. Pessoas que falam que voltou para Jesus, né, através dessa live. Então, gente, isso também edifica a minha fé. Porque eu tô vendo que isso não é em vão, né? Eu tô vendo que isso é pra glória de Deus. Porque se Deus colocou no meu coração para trazer lives, né, que eu não gostava nem disso. Já contei vocês aqui a minha trajetória, que eu tinha até meio que receio sobre isso, né? Pra que essa bobajada de internet? E Deus mudou isso no meu coração, e Deus foi trazendo ao meu coração que tinha almas para ouvir isso. Então, quando alguém conta o testemunho, nossa, eu voltei para Jesus através da sua live, nossa, Deus tocou no meu coração através da sua live, né, a palavra e tal, isso edifica a minha fé, e eu vejo que Deus está no meio desse negócio, tá bom? Quando alguém fala, eu já vi gente aqui até provando aqui pra mim que venceu causas na justiça. E eu contei vocês aqui também que eu tenho uma causa na justiça que tá até hoje, que fez 1 ano, né? Já, e nada. E tem gente aqui que entra e fala, nossa, minha causa na justiça lá, irmã, foi vitória pra glória de Deus, né? Então, Deus sabe de todas as coisas, tá bom, gente? A gente só é o instrumento dele, e é ele que faz a obra, tá bom? Nada pra gente, mas tudo pra glória de Deus. Mas isso edifica a nossa fé, a gente fica alegre, né? Em Deus, a gente fica alegre em Cristo, que Deus tá fazendo a sua obra, tá bom? Por meio da gente, isso alegra o coração da gente, deixa a gente feliz, né? Amém? Fique com Deus, e até uma próxima live, em nome de Jesus. E amanhã, se der certo, eu tô aqui. Mas se não, segunda-feira nós voltaremos com o estudo lá, tá bom, gente? Que nós está falando sobre a segunda vinda de Cristo e o que está por vir. 3 horas da tarde, ensinamento, live de ensinamento. Aí já não é pregação, é ensino, tá bom? Tchau, fique com Deus e até uma próxima live em nome de Jesus.